Em torno de temas como comunismo, revolução, pátria, ordem, trabalho, defesa da cultura, unidade espiritual e civilização brasileira, a radiodifusão da era Vargas, em particular a Rádio Nacional, tentou construir a imagem de uma sociedade una, indivisa e homogênea, advogando um contraste social que normatizasse, uniformizasse e totalizasse o conjunto da vida social em nome de um valor dominante que pressupunha a identificação entre o público e o privado, o Estado e a sociedade civil. O Estado Novo, embora tenha sido enunciado desde o golpe da intentona comunista em 1935, por meio de medidas jurídico-políticas como a Lei da Segurança Nacional e Estado de Sítio, equiparado ao Estado de Guerra, colocaram as diversas instituições, em particular os meios e recursos de comunicação, sob o mais amplo controle político e ideológico. O rádio foi imprescindível como meio de integração e uniformização política e cultural, contribuindo para minimizar as diferenças regionais de acordo com o projeto nacionalizador. Em seu discurso, Vargas anunciou o propósito de instalar em todo o interior do país receptores providos de alto-falantes em praças, logradouros públicos e vias de movimento. Este projeto foi levado a efeito, contribuindo para disseminar modelos culturais urbanos na zona rural e constituindo um importante meio de transmissão da mensagem da comunicação populista. O Departamento de Imprensa e Propaganda é criado através de um decreto presidencial em 39. O estadista precisava ter sob seu domínio um órgão que administrasse a publicidade oficial em torno de si. O principal investimento deste esforço foi na direção dos trabalhadores. Daí as medidas mais importantes de Vargas terem sido focadas no campo da legislação trabalhista, com a consequente estruturação do mercado de trabalho. Entre as inovações nesta esfera, talvez uma das mais importantes tenha sido a instituição das 44 horas semanais. Assim, entre outras funções, cabia também ao DIP aproximar o presidente do seu povo. Tinha como meta disseminar os ideais do Estado Novo junto à população. Era liderado por Lorival Flores. Havia capacidade de centralizar as ações, informações, as ingerências no âmago da sociedade e o poder de censurar a vida cultural brasileira daquele período lhe dotaram de uma autoridade sem igual. Era estruturado na forma de departamentos de divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa. Na sala de despachos do Palácio do Catete é solene, estando presentes todos os ministros de Estado, o prefeito do Distrito Federal, os chefes do Gabinete Civil e Militar da Presidência da República e ainda representantes da imprensa e do rádio. O DIP era essencial para Getúlio Vargas, que ao chegar ao poder sem nenhum suporte partidário, precisava fortalecer sua imagem junto à massa. Na área radiofônica, o DIP criou o programa oficial Hora do Brasil, ouvido em todas as partes do país. Saiu de suas mãos também a elaboração do Cine Jornal, uma série de documentários no formato de curta-metragens, compulsoriamente divulgados antes do início dos filmes nos cinemas. Rio de Janeiro, Brasil. Vivendo nestes últimos dias horas de ansiedade e indescritível alegria que as vitórias das Nações Unidas provocavam com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, desde domingo que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do dia D na Europa. Já na manhã de ontem, o Rio de Janeiro, como que trazendo uma confirmação oficiosa para todo o entusiasmo popular já mal contido, ostentava nas primeiras horas as suas principais avenidas engalanadas com bandeiras dos países aliados por iniciativa oficial do prefeito da cidade, que ordenou também fossem instalados alto-falantes para a retransmissão de música e notícias ao público nos principais logradouros da capital. O rádio, este excitante irresistível, transmitindo continuamente marchas militares, hinos das Nações Unidas e suas melodias heróicas mais características, punha nos ouvidos do povo, de minuto a minuto, um novo telegrama que anunciava, cada vez mais próxima, uma comunicação autorizada da debacle germânica, desta vez confessada, genuflexa, pelos seus generais e almirantes em proclamações de derrota. Nos ministérios e outras repartições públicas, o trabalho foi pouco a pouco perdendo a sua rotina normal. A excitação geral era excepcionalmente forte para que alguém pudesse cuidar de outra coisa que não fossem as notícias da paz iminente.
A fundação do jornal Última Hora revolucionou os jornais de sua época com uma nova concepção, novas máquinas e os melhores salários do mercado. Logo, este conseguia apitar os melhores da área. Jornal e rádio eram os principais modos de afirmação do governo, mesmo que este não desse liberados os meios, mantendo um rígido controle sobre tudo que era produzido no Brasil, aplicando castigos sobre aqueles que não aceitavam suas leis e regras. Para um país continental como o Brasil, era necessária uma grande estrutura de mídia de massa. Getúlio desenvolveu toda uma estrutura ideológica e política através do departamento de imprensa e propaganda e do início do cinejornal como propaganda política, sedimentando o populismo por todo o território nacional. Quem trabalha que tem razão, Deus diz.